deixa eu falar e agradecer o Hospital Veterinário através do Dr. Edson da Paiol. Ô, doutor Edson. Grande parceiro. Abraço, doutor. Um abraço, doutor. Bom, tudo de bom aí, viu? A J Construtora do Perereca e também do William. Portal Vistoria do Gaúcho. Fala, Gaúchinho. Eita. Plantec, plantio. E aí aquela pra derrubar locutor. Civicultura. Tá aprendendo já. Silvicultura do Marcelo e também do Gui. O Da Gui. Plantec. Xanxã. Abraço. Julião Bombas de Concreto. Precisou de bomba? É com o Julião. Ei, Julião. Apareceu Olha agora. lá. Julião. Predilar do Anísio e também do Thiago. É Pet mesmo? É o Thiago Pete. Pete. O Anísio- Thiago o Anísio- Pete. O Anísio foi ex-vereador aqui. O Anísio. Grande Anísio. Abraço. Também ao Clube Recreativo São Manuel. Obrigado. viu? Obrigado, viu? Dá um abraço Obrigado, no sim, Sim. O espaço sim, aqui é pelo espaço. sensacional. Zé Toda a Silva. diretoria. Isso mesmo. O Tatá. Tataio, Armandinho Bolognese, Juninho, DJ Juninho e o Pedrinho Linheira. Maravilha. E o Cartone, né? Todos eles. Casa de Carnes Frangolândia do Eric Picanha. Que faltou a picanha, né? Só faltou a picanha. Faltou a Daqui picanha. Esse daqui a pouco horário aqui. Vai ter, né? O Duzinho da Friboi vai trazer. Construtora Anjos do Batoré. Batoré. Polêmico, Batoré. Fala, O Batoré é ao vivo, viu? Não é gravado o meu, não, viu? Abraço, Batoré. Empório Frangolândia, São Manuel, do Eric Picanha também. Grande empreendedor. Macmilha, Carpintaria, Dudu. Dudu Ô, tá nos Du. assistindo aqui. Abraço, Manda Du. Dudu. Tudo Abraço, de bom, viu, hein? Parabéns Ele aqui que- pelos Ele que pelos caprichou aí nos quiosques, né? caprichou. É bom, se você quiser conhecer o trabalho do Dudu, não conhece ainda, você vem aqui no quiosque, você já vai Já contratar é de ele na família, hora. viu? Ih, Na hora. Rocha Supermercado, do Jair Rocha, lá em Areiópolis. aí do nosso teto, Jair, Isso. grande parceiro. Grande nosso aí. abraço. Agibank, Natália e a Ana, gerente, vai lá, fala com ela. Abraço Pra Natália e pra Ana aí. Precisar fazer aquele Hoje. também, Exato. pode ir lá, que elas fazem também e faz um negócio legal. Pode falar que inclusive- ouviu a gente aqui. Inclusive, através do podcast, eles fizeram agora uma parceria muito legal. É. O Anísio Pete, É. porque o Anísio faz ali. Vai muito pessoal fazer leitura, precisa de empréstimo consignado. Uhum. Sexta-feira vai ser o lançamento de manhã. Queria convidar todo mundo. Tá todo O mundo. Agibank e a Predilar. A Predilar. Legal. Vai ser um que negócio legal. Então, já deu a parceria, já deu um fomento. ótimo, é isso aí, a ideia é essa. O nosso trabalho aqui, a ideia é essa. Central Carretas, Truque Van, do Aguinaldo, também do Daniel, o Paulão. Foi um Fala, sucesso. Paulão. Mandar um abraço pro Paulão, hein? Ô, Paulão, um abraço. Mandar um abraço pra ele e chora lá. E vou te dizer, foi um sucesso. Eu repostei, inclusive, na minha rede Foi um social. sucesso. Foi um sucesso. Teve gente me mandando mensagem perguntando de consórcio. Legal. Olha que Provavelmente, legal. passei o contato do Aguinaldo também, do Daniel, lá do Paulão, porque ele falou sobre esse trecho e nós fizemos um corte a respeito disso. Sim. Teve gente me perguntando a respeito, passei o contato deles. HM Transportadora do Zé e do Michael, Michael. Clã, abraço. Clã Informática do Claudir e do André, também um abraço pro Diego lá. Imperium Consultoria e Mudas, do Gustavo Doca. Grande Gustavinho. E também a Forte Vita IPI do Guilherme. Abraço a toda a equipe Zebusão Supermercados e também a toda a equipe da Lua Constru Silva. O nosso abraço. E a Cadete Corretora de Imóveis, que tem o melhor negócio para você. Sem precisar, nós É estamos só sempre à disposição. pronto para fazer o melhor negócio. Olá, um grande abraço para você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Cadete Cast. Estamos aqui para bater papo, para trazer informações e não se esqueça de dar o like, não se esqueça de compartilhar para que chegue a mais e mais pessoas e para que a gente possa levar o nosso recado especial aqui de mais um podcast hoje. Não é isso, Cadete? Isso aí, Arthur. Abraço. Olá, Arthur. Tudo bom? Grande Cadete.
Arthurzinho. Mais um bate-papo hoje. Bate-papo hoje, um bate-papo muito sadio, com um grande amigo, uma pessoa extraordinária, que vem fazendo um sucesso na região aqui. Mais um CadetCast empresarial, viu, Arthur? Isso. Vou deixar aqui você explanar quem é o nosso convidado, Arthurzinho. Até porque nós vamos abusar do conhecimento dele para trazer também as informações para vocês, para que vocês possam também conhecer esse trabalho que é de excelência, que é o trabalho da empresa Clã Informática. E quem está aqui para falar com a gente é o gerente de processos da Clã Informática, que é o Diego Carvalho. Eu falei até que é o nome artístico dele, né? Diego Carvalho, nome forte. Nome artístico, nome forte. Diego, ele já é um artista, viu? Já é por excelência. Ô, Diego, grande abraço, obrigado por atender o nosso convite aqui para falar da Clã Informática. Bem-vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né, Arthur, Cadete, de estar aqui hoje nesse espaço, poder falar um pouco mais sobre novas tecnologias para câmaras municipais. Eu acho que esse tipo de conversa é muito importante para a gente trazer informação aí, para que os munícipes possam saber, né, quais são as novas tecnologias que podem ser empregadas hoje nas câmaras municipais. Então eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então comece já explanando para a gente o que a Clã Informática dispõe dessa tecnologia e a importância dela para os dias de hoje, que nós estamos hoje digitalizados, né, Diego? Para as câmaras municipais, o trabalho que vocês desenvolvem. Primeiro vamos falar um pouquinho da história da Clã, da empresa que eu estou aqui representando. Mandar um abraço, viu, Diego? Até cortar você um pouquinho, mandar um abraço pro Claudir. Claudir e o André. Claudir e o André. Isso. Que a Clã tem a ver, né? Claudir e André, é isso? Claudir e André, então. Claudir e André. Exatamente. E a Clã Informática, ela é uma empresa hoje situada na cidade de Monte Alto. Tá? Abraço a todo o pessoal de Monte Alto. Monte Alto. Eu estive lá ontem. Cidade gostosa. Cidade gostosa. Cidade muito, muito próspera. Terra da Fugine, dos molhos de tomate, dinossauro e tudo mais. Então, assim, a Clã Informática, ela tem mais de 30 anos no setor público, né? Foi fundada pelo Sr. Claudir de Andrade, tá? E ela é voltada para sistemas para órgãos públicos. Certo. Então, no nascimento da empresa, né, na década de 90, começou a trabalhar com sistemas voltados para prefeituras, né? Com o passar dos anos, a empresa foi se especializando em câmaras municipais. Então, hoje, o maior foco da empresa é atender câmaras municipais. Então, a gente trabalha com um sistema, tá, integrado de processo legislativo, onde nós implementamos a Câmara sem papel. Então, a gente sempre fala, né, é um tema muito importante hoje do meio ambiente. Legal. Então, você eliminar o papel hoje é imprescindível, né? Vai junto disso também um outro grande problema, que é a questão da segurança. Sim, você ter a segurança de que aquilo lá vai estar armazenado e que você não vai perder dados, é isso ou não? É isso, e junto com isso entra um outro serviço nosso, que é a parte de digitalização de documentos. Então, o sistema, ele vem para que você não precise mais utilizar papel. Certo. Porém, a gente sabe que ao longo, né, dos anos, dos trabalhos, muitos papéis... Os registros foram totalmente em formato de quê? De imprimir lá no papel. Imprimir no papel. Então, as câmaras municipais, as prefeituras, elas precisam agora fazer o quê? Digitalizar todos esses documentos. Então, nós trabalhamos com esse serviço. O primeiro serviço que a empresa trabalha nesse segmento é a questão da consultoria. Certo. Então, os nossos funcionários, eles se dirigem até o local, fazem toda a análise daqueles papéis que estão lá, contam e tudo mais. Para quê? Para gerar um documento para a Câmara, para que a Câmara ou a Prefeitura tenha ali uma relação da quantidade, do tipo de documento, o que precisa ser feito, tá? E com base nisso, poder abrir uma licitação, onde vai contratar uma empresa aí que vai estar prestando esse serviço. Certo. E nós também prestamos o serviço da digitalização em si, tá? Então, como que é esse serviço? Para que vocês possam entender. Certo. Um funcionário vai até a Câmara ou Prefeitura, ou nós podemos retirar esses documentos, certo, tá? É feito toda uma limpeza, uma higienização desses documentos. Eles são digitalizados, eles são colocados em novas caixas de arquivo. Essas caixas possuem QR Code, onde você vai poder ler esse QR Code e saber quais são os documentos que estão nessa caixa, tá? Também tem etiquetas de RFID para que você possa localizar essas caixas com uma facilidade maior, tá? E nós também criamos a tabela de temporalidade. O que é essa tabela, tá?
O responsável por criar é o próprio órgão, é a Câmara e a Prefeitura. Porém, nós damos todo o auxílio para que eles possam fazer esse serviço. Certo. Essa é a tabela que vai determinar de quanto em quanto tempo você pode eliminar aqueles papéis. Entendi. Ó, esse documento aqui, por exemplo, ele tem que ficar guardado 15, 20 anos. Esse daqui, há de eterno, tem que ficar. Existe uma legislação, né, que controla tudo isso. Então, de acordo com essa legislação e também com diretrizes que a própria instituição pode colocar, é feita essa tabela e aí é como você disse, daqui 3 anos eu posso eliminar esse documento. Ah não, esse aqui é guarda permanente, eu não posso eliminar. Então é com base nesse serviço que o órgão vai decidir o que pode eliminar ou não. Eu acompanhei, viu, Arthur? Eu acompanhei o São Paulo Sem Papel, acho que veio para ficar. Hoje, quando eu estava na Assembleia Legislativa de São Paulo, o João Dória iniciou todo esse processo Me lembro. dentro do governo de São Paulo. E hoje, cara, é evolução. Com certeza. E gera uma economia também para as câmaras isso, Diego? Muita economia. E é como você disse, além da economia, é a segurança, né? De você saber que aqueles arquivos, eles estão num sistema, pesquisáveis, né? Que se acontecer alguma coisa, algum desastre, né, na Câmara, perder esses documentos, você sabe que eles estão digitalizados, estão seguros, né? Então, é muito importante. E as câmaras têm realmente aderido? Primeiro, isso não é uma lei, né? Isso daí é por vontade, por exemplo, do presidente da Câmara falar assim, ó, vamos digitalizar isso porque dá mais segurança, efetividade e tal. Perfeito. E ainda vamos entrar numa outra coisa que eu quero perguntar depois para você, que é a questão da transparência, se dá mais ou não. Mas isso hoje não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Isso daí vai da boa vontade do gestor público que está no comando em querer, de fato, em modernizar, né, e trazer essa segurança e economia para o município. Você falou de um detalhe interessante. Segurança e economia, porque, vamos dizer assim, digitalizando, o que você elimina de papéis, né, e que gera uma economia, e quando eu falo elimina de papéis, não é só o papel em si que você está tendo custo. Para gerar aquilo tudo lá, você também tem um outro custo. Até da licitação para comprar esses papéis. Sim, outra tem toner que você gasta, impressora, tinta, tudo isso também gera custo, né? E além de gerar custo, Arthur, a empregabilidade também para a empresa, né? A empresa traz mais emprego, né? Sim, com certeza. Então, pode fazer uma geração. Não, e detalhe, de renda. torna uma acessibilidade, um acesso à informação muito, eu imagino que muito. Se a Câmara quiser, ela torna, inclusive, um sistema mais transparente. Eu tô falando bobagem. Não, com certeza, porque esses documentos, eles estão fisicamente na Câmara. Então, se você quisesse ter acesso, você teria que se dirigir pessoalmente e protocolar um pedido, né, para você poder ver esses documentos. Aí, agora, com o sistema, isso vai também de acordo com o gestor, se ele quer ou não. Implantar ou não. Disponibilizar esses documentos, mas se ele quiser, é super tranquilo. E é uma coisa legal, porque a transparência para o Tribunal de Contas fica um negócio muito é imprescindível, né? Hoje... É possível fazer, de repente, até dentro desses sistemas seus, um elo maior entre população e, por exemplo, os vereadores? Por exemplo, ter lá um local, por exemplo, eu, Arthur, quero entrar lá e dar uma sugestão para um vereador, por exemplo. Ó. É que assim, é importante a gente separar, porque eu comecei falando da questão da digitalização de documentos. Certo. Então, ele é um serviço, certo? Aí o outro serviço que nós possuímos é a questão do sistema de processo legislativo. Aí esse sistema, ele é integrado por módulos, tá? Então a gente está falando do portal web, onde o munícipe vai poder acessar e todas as informações ficam no portal. Vocês têm também esse Temos serviço. também. A gente está falando de um sistema de processo legislativo e de protocolo, onde será tramitada as matérias, onde será criado. A gente está falando de um sistema de votação eletrônico, tá? Onde os vereadores podem ali deliberar sobre as matérias, a assinatura digital e também o processo administrativo de tramitação entre departamentos. Que é isso que, de fato, também traz a possibilidade de que a Câmara Municipal possa eliminar o papel. Porque qualquer tipo de atividade que eles tiverem lá, como um processo licitatório... Ou seja, vocês zero papel. Zero papel. Você só vai ter papel no banheiro. Só lá. Lá tem papel. Agora, fora isso, não há a necessidade de que se realize a impressão de papel. Desde lá, da recepção da Câmara até a assessoria jurídica. Não há necessidade. Não há. Tudo isso digitalizado. Tudo isso 100% tudo integrado. Integrado, que é o mais
coisa importante. Hoje, né, a gente falando da questão da história, né, muitas câmaras estão começando a se modernizar agora. E grande parte de nossos concorrentes, eles não possuem a integralidade da solução, né? Então, muitas câmeras contratam uma coisa com um, contratam uma coisa com outro, e eles fica não picado o negócio. Fica picado, eles não conversam entre si esses sistemas, e isso gera mais custo para a Câmara Municipal, retrabalho para a Câmara Municipal. Não é uma solução muito efetiva. Então, a gente sempre preza por essa tecla, né, da questão da integração. Por exemplo, o sistema de votação eletrônico nosso, a hora que é encerrada a sessão, automaticamente as informações já estão no portal web, já estão no sistema de processo legislativo. A gente está falando de relatório de votação, onde todas as informações estão lá. Então, é muito rápido essa comunicação entre a situação ocorrer e a informação chegar para o munícipe. É praticamente em tempo real. Então, isso é muito importante, né? Agora, se não tivesse essa integração, seria necessário que um servidor fizesse manualmente tudo isso para que depois pudesse fazer a divulgação, aquela coisa toda. Tá. E digamos assim, uma Câmara Municipal que tenha o interesse em fazer esse trabalho. Tá. A demora, o tempo de implantação vai demandar do tamanho da Câmara, da quantidade de papéis. Exato. Como é isso? Perfeito. A gente se baseia muito no número de vereadores, né? Porque o número de vereadores ele é ditado geralmente, né, pelo número da população ali daquele município. Então, quanto mais vereadores aquela Câmara tiver, é sinal, entre aspas, de que tem um volume maior de trabalho. Certo. Então, a gente se baseia nisso. Só que, assim, é até importante, né? Você fez uma pergunta muito bacana agora há pouco sobre a questão de como que o munícipe pode interagir com o sistema, né? Então, dentro do portal web, existem diversas ferramentas, tá? Uma delas que eu posso citar, até duas, tá? Que isso daí é uma questão de legislação. A gente tem o ESIC, tá? Aonde o cidadão ele pode ali estar solicitando informações. Isso é pelo portal web, tá? Então, quando o cidadão ele vai até o ESIC e ele solicita uma informação, essa informação chega via sistema para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal, pelo sistema, pode designar um servidor ali que vai estar respondendo essa demanda. É como se eu estivesse fazendo um requerimento, levando um documento lá para a Câmara, fazendo um pedido de informação. É bacana você falar isso também, porque a gente tem uma outra funcionalidade, que é o protocolo online. É completo, então. Esse é completo, é bacana demais. Esse protocolo online, olha só que bacana. Ele surgiu... Eu digo, até eu que tramitei um pouco dentro de 70 cidades, 80 cidades, Arthur, os presidentes da Câmara, cara, tem que olhar para isso. Porque, cara, você facilita também a vida do funcionário, pelo que eu estou entendendo. Você facilita o trâmite via Tribunal de Contas, porque se ele chegar, ele já tem na mão. E pro presidente da Câmara, é o tão bom que é o presidente da Câmara, que ele amanhã ele sai, ele leva todas as informações, pelo que eu tô entendendo. Sim, com certeza. Todas as informações estão lá. Legal. Para que qualquer pessoa possa acessar. Não há um risco de alguém sumir com alguma informação importante. Não. E o que é bacana também, por se tratar de um sistema, a gente está falando de digitalização, né? Toda ação realizada dentro do sistema existe o seu registro. Então, se algum servidor apagar alguma coisa, se porventura, né, a pessoa acabou colocando uma senha meio fácil lá, foi hackeada, a gente consegue descobrir o local exato que foi acessado, o IP da máquina, o navegador, data, a hora. Então, assim, muito completo. O IA veio para ficar. Não, veio para ficar. Então, olha só, isso que você está falando é muito importante, porque alguém poderia dizer assim, mas eu tenho uma preocupação, porque vai que alguém entra lá, um hacker, me sequestra os dados que está lá dentro daquele servidor ou alguma coisa assim. O serviço de proteção, inclusive, que vocês dão, digamos, uma garantia disso, de que vocês vai ter a segurança necessária. Não, a primeira segurança é a seguinte: se errar a senha 3 vezes, já bloqueia o sistema. E é necessário entrar em contato com o suporte, se identificar, tá, com um documento, com foto e tudo mais, que é realmente um servidor ali da Câmara, e aí é liberado o sistema. Então, por exemplo, esses ataques de forçar a senha já não é possível com o sistema, né? Certo. Ainda assim que alguém mais, digamos, né, um hacker, vai falar o português, porque dizem que o pessoal invade até a NASA. Exatamente. Então, assim, não existe um sistema à prova de invasão. Nenhum, claro. Mas se houver, vocês dão o suporte de recuperação disso. Não só de recuperação, como de investigação, né? Porque isso daí gera um
um boletim de ocorrência e tudo mais. É um crime que É um ocorreu, né? desconforto muito, muito forte. Né? Sim, então. E fica na nuvem, sistema, como é que é? O sistema próprio de vocês. Ó, como que funciona o sistema, tá? Todo o banco de dados ele fica em nuvem e os servidores a gente chama de Tier 3. Por quê? Porque o nível de redundância dele, ele traz uma garantia em até 3 níveis, tá? E isso é equivalente a 99,06 aproximadamente aí de efetividade de segurança desses arquivos. Então, aumenta muito a assim, é segurança. praticamente impossível, tá? Perder algum arquivo. Entendi. E outra, a empresa é responsável por isso, né? É assinado o contrato, tudo mais. Então esse banco de dados fica de posse da empresa, mas o órgão público pode solicitar a qualquer momento uma cópia desse banco de dados para que ela também tenha ali. Entendi. É super tranquilo quanto a isso. Como vocês já têm atendido? Tem muitas câmaras que já têm aderido. Como é que é isso? Qual o suporte que isso vocês é importante, uma pergunta isso. muito importante, porque o nego vai perguntar, onde tá? A solução hoje que nós comercializamos são mais de 500 câmeras pelo Brasil, tá? A gente está falando de grandes polos como Florianópolis, como Londrina, Balneário já Camboriú. possui o sistema. Já possui o sistema. Como Ubatuba, que a gente implantou recentemente. Ficamos lá janeiro inteiro implantando o sistema. São Manuel lá vocês gostaram, né? Ficar eu e o Ubatuba lá para poder implantar. Muito trabalho, mas depois pegando uma prainha. Não, cervejinha, André. Quero aproveitar para mandar um abraço pro pessoal lá de Ubatuba, pro diretor Diego, pro diretor também, o Ortega, Robson Ortega, muita gente boa, André Demo, todo mundo lá. São pessoas maravilhosas e foi um prazer estar implantando o sistema junto com a nossa equipe. E lá é uma câmara que eles realizaram uma licitação, né, de 100% de digitalização. Certo. E nós participamos, outras empresas também participaram. Nós vencemos lá no preço, tá? Hoje é pregão eletrônico. Pregão eletrônico, você não sabe quem está participando. Então, assim, é tudo na base do preço, tá? Então, a gente acabou vencendo lá e foi um prazer. Realmente deu pra aproveitar um pouquinho, pegar uma praia. Pegar uma praia, além de... Mas chove demais, cara. É verdade. Ô, Diego, e quando hoje as câmaras procuram vocês para acessar isso, geralmente a preocupação maior é com o quê? De dar agilidade, de dar segurança? Agilidade. As câmaras estão buscando se modernizar, né? Porque hoje é um grande diferencial para uma gestão você poder falar que foi na sua gestão que você implementou câmera sem papel. Legal. Porque a gente sabe que o tema de meio ambiente ele é extremamente importante. Então, a gente percebe que os gestores atuais eles estão pensando nisso, né? Estão com um carinho especial. Que é o futuro. E a gente acaba marcando as apresentações, demonstrando a solução, né? E dando um direcionamento para a Câmara para que ela possa montar uma licitação e que todas as empresas participem desse certame. E algumas que vocês de repente visitam, falam, conversam, demonstram, tem alguma reticência, vamos dizer assim, de não querer colocar? Muito por quê? Por desinformação, você acredita? Ou por achar, não, aí vai dar mais trabalho, olha, porque aí vai tirar emprego daquele lá que fica tirando xerox. Exato, exato. A sua pergunta ela é muito importante. Porque a primeira coisa é o seguinte, a Câmara ela precisa se programar para fazer uma contratação dessa, caso ela não tenha, né? Certo. Então tem que ver toda a parte do orçamento, a previsão dos gastos. Então geralmente se programa um ano antes, né? E tudo mais para estar contratando um sistema caso não tenha, tá? Certo. Orçamento sobrando e tudo mais. Sim. Agora, quando a gente vai realizar as apresentações, a gente percebe, às vezes, uma resistência do público um pouco mais idoso, que não tem aí uma familiaridade com a tecnologia digitalizada. Porém, isso é só receio, porque na demonstração eles acabam percebendo que o sistema ele foi pensado para esse tipo de situação. A empresa sabe, né, desse problema de que você precisa deixar o sistema adaptado para que essas pessoas possam trabalhar de uma maneira mais tranquila e mais fácil. Então a gente acaba quebrando essa objeção, né, de uma maneira bem tranquila, demonstrando e tirando esse medo, né, do servidor de falar, não, calma, vai dar certo, o sistema ele vem para te ajudar, não para atrapalhar, tá? Outra coisa que às vezes pode dar um pouquinho de resistência é o seguinte, o papel aceita qualquer coisa. Exato. Você pode fazer o que você quiser, você escreve a hora que você quer, você pode rasgar o papel, você pode sumir com o papel a hora que você quiser. Sim. Então, a hora que você coloca o sistema, que inclusive entra na parte que vocês falaram, da questão da transparência, né? Você está trazendo uma grande transparência para o município, porque você está travando aquilo ali. Então, uma assinatura digital,
ela é inviolável, né? Você modificou qualquer coisa ali, vai mudar o hash, que é como se fosse o RG, o registro travado daquele documento, tá? E aí você sabe que não é mais um documento original, né? Ele foi modificado. Então, isso também, às vezes, gera um pouco de receio, né? Mas fora isso, é super tranquilo. Hoje, o Cadete tinha falado, inclusive, falou que no governo do estado, o João Dória tentou implantar isso também. Chegou a implantar. Isso facilita também nesse elo câmaras municipais, por exemplo, com assembleias legislativas, com o governo do estado, ou não órgãos. tem nada a ver? Não, tem a ver sim, porque no momento que eu estava explicando para você, a gente acabou pulando para outro assunto. Existe um módulo dentro do sistema que é o protocolo online. Esse protocolo online, como eu comecei a falar naquela hora, ele trata de você poder criar solicitações ali, onde o munícipe e órgãos possam acessar o portal da Câmara e enviar essas solicitações de forma eletrônica. Então, por exemplo, vamos supor que um servidor, infelizmente, ele acabou aí contraindo Covid, e ele vai ter que ficar afastado por um certo período. Mas ele gostaria de já apresentar esse atestado dele na Câmara Municipal. Então ele pode fazer isso via protocolo online. Ele pode protocolar de maneira online pelo portal. Sim. E aí a Câmara Municipal, os servidores responsáveis, recebem essa demanda, né, esse atestado, e conseguem de forma digital ir tramitando entre departamentos, né? Certo. Manda para o departamento pessoal e manda para outra pessoa, de acordo com o rito de cada órgão, né? Certo. Outro exemplo, por exemplo, Corpo de Bombeiros, né? Caso queira fazer uma solicitação. Então, assim, fica a critério dos órgãos também estarem utilizando, porque também existe todo um rito, a maneira como eles trabalham, né? Mas tem essa possibilidade, tá? Entendi. Que legal. E com certeza a visibilidade também é maior, Também porque é você maior. consegue falar para o município, ó, você quer ver, você quer acompanhar, Exato. tá tudo ali disponível no sistema. Por exemplo, os munícipes eles podem se inscrever para estar falando, né? Durante uma sessão ali, Sim. né? Na palavra livre e tudo mais. Palavra livre. Isso poderia, em vez do munícipe ir pessoalmente na Câmara Municipal ter que Ele fazer protocolar, um ele protocolo, poderia já fazer um protocolo online. Ó, e foi aprovado, não foi Exato. aprovado, vai ser tal dia, vai ser em tal sessão, assim. Uma outra modalidade, por exemplo, a gente sabe que tem câmaras municipais que são grandes e que possuem auditórios, né, bem tecnológicos, e às vezes alguma escola quer utilizar, né, esse auditório. Também pode solicitar o espaço, né, para o evento. Tudo feito ali online, tudo de lá da escola mesmo já pode. E hoje, aqui na região de São Manuel, vocês estão aonde, ô Diego? Você me falou que você está em acho São que Manuel. Itatinga, Estiva Gerbe também, acho que daqui da região, Estiva Gerbe. É mais longe. Um pouco mais longe. O que eu me recordo são esses municípios. São Manuel? Vocês estão em São Manuel? Está em São Manuel, acredito, em Estiva Gerbe que eu falei, e Itatinga. Eu acho. Itatinga. Acho que são esses três. Você falou do início, lá no começo da empresa, que atendia prefeituras. Hoje não atende mais? Então, é que no início a gente trabalhava com o sistema voltado para contabilidade, RH, a gestão de prefeituras. E com o passar do tempo, a empresa acabou indo para o lado mais das câmaras municipais. Sim, fixando mais o trabalho mais voltado para as câmaras direcionado. municipais, mais direcionado. Eu estou perguntando isso Aham. porque eu vejo muita reclamação de prefeitura. Você deve ter ouvido também. Porque dá muito trabalho. E as prefeituras, muitas, claro que não são todas, né? Sim. Mas muitas são muito deficientes nessa parte de Exato. tecnologia, né? Vou dar um exemplo. O pessoal fala muito da área de saúde. Então, por exemplo, unidade de saúde, que às vezes não consegue, por exemplo, eu, Arthur, vou numa unidade de saúde, num posto de saúde, vou lá e retiro um remédio na farmácia lá. Eu saio dali, eu vou em outro posto de saúde, vou lá e retiro lá no outro, porque não tem uma integralidade, exato. né? Que já falha nesse aspecto. Por quê? Se tivesse uma integração desses órgãos, o que acontece? Eu peguei o remédio lá em tal bairro, na hora que eu fosse no outro bairro, eu falava, mas você acabou de pegar lá naquele bairro, porque o sistema iria apontar. Não que trabalhar com Câmara Municipal seja mais fácil, Sim. mas são processos mais robustos, vamos se dizer assim. Sim. Prefeitura é um pouco mais complicado. Mais demorado, É mais muito demorado. mais órgãos. São muito sistemas mais... muito mais complexos, com muito mais módulos. Então... Talvez até por isso seja mais difícil, às vezes, até da própria prefeitura contratar, né? Exato. Então, assim, por isso que a empresa, com o tempo, acabou decidindo ficar só focado mesmo na parte de câmaras municipais. Porém, a gente atende prefeituras na questão da digitalização dos documentos. Certo. Então, e principalmente prontuário médico, né?
Isso daí é um problema seríssimo que várias prefeituras enfrentam. Por exemplo, a gente sabe aposentadoria, às vezes ali pede, né, judicialmente um prontuário médico, e aí a hora que a prefeitura vai procurar isso daí, meu amigo, tá no arquivo, que a hora que você olha, é um monte de papel que você não consegue achar, a hora que você vai ver já tem rato comendo. E eu ia perguntar sobre isso para vocês em relação às câmaras também, porque câmaras são antigas também, tem Sim, documentos que sim. são muito antigos. Chega ao ponto, às vezes, você fala assim, como que eu vou digitalizar isso daqui? O rato, a traça já comeu? Tem documentos assim que a gente tenta restaurar, né? Mas tem documentos que não tem o que fazer, né? Não Já tem. tá ali inelegível, vamos dizer assim, não tem como você ler, né? E aí, infelizmente, acaba sendo descartado. Mas assim, hoje o que a gente tem mais se deparado são com documentos assim, com poeira, né? Não chega nesse Não ponto chega de estar tão de achar um detonado. rato lá no meio, por enquanto. Eu não presenciei ainda, não tive esse desprazer. É que ele é gerente, por isso que ele não pega na massa, meu Deus. Vai lá ver os... Não, mas eu conheço, ó, eu entro lá pra ver. Ô, Diego, falando nisso, os equipamentos em si, porque muitas prefeituras, é claro, eu acho que batendo a máquina ainda eu acho que não tem mais não, é tudo no computador. Mas tem muitas prefeituras que não tem um equipamento tão moderno e tal. Para se implantar isso, é preciso também de um investimento em novos equipamentos ou Não. às vezes com o que tem lá é o suficiente para fazer o trabalho? Olha, assim, cada caso é um caso, Porque né? é votação eletrônica. Tem que ser avaliado, porque, por exemplo, a nossa votação eletrônica, ela é uma votação eletrônica que ela é independente de equipamento. O Certo. que isso significa? Você pode usar qualquer um. Você pode usar um Certo. celular, você pode usar Pode um ser tablet, pode ser um o notebook. notebook. E por que a nossa empresa decidiu não investir nessa parte de equipamentos? Porque a gente acredita que se não tem o equipamento junto da solução, isso barateia para a Câmara Municipal. Perfeito, que ela vai se adequar Exato. àquilo que ela consegue. Além de baratear, o que acontece? A nossa empresa está situada em Monte Alto. Certo. Eu participo de uma licitação lá, vamos colocar em São Paulo, ali na região de São Paulo, capital. E quem vai prestar toda a parte de manutenção e suporte tem que ser a minha empresa, que está ali a 4 horas de distância. O que acontece? É mais longe, não é, logisticamente falando, uma situação muito viável. Agora, quando você separa, a Câmara Municipal pode fazer uma licitação só de equipamentos. Isso já vai baratear, Certo. porque é só equipamento. E alguém ali da própria região pode participar, pode estar vencendo, pode estar prestando o melhor serviço relacionado à manutenção desses equipamentos. Entendi. Praticamente você não engessa a Exato. Câmara, você deixa Exato. aberto um leque mais amplo para que eles possam fazer o investimento Perfeito. da maneira que lhe convém, né? E quando eu falo lhe convém, é o que dá até financeiramente, Claro. né? E também por conta desse suporte aí. E para o órgão público, isso gera mais competitividade, gera mais abertura para que outras empresas também possam participar. Porque quando você coloca equipamento ali, você engessa muito. Você está pondo um sistema com equipamento. Então, quando você separa, você dá a oportunidade para que aquela pessoa que tem aquela loja pequena, né, que quer participar, que conseguiu um preço interessante para ser competitivo, possa participar. Porque se eu coloco com o sistema, aquela empresa não tem o sistema, aquela loja. Ela não Entendi. vai conseguir participar. Só que ela tem os equipamentos. Entendi. Legal. Ô Diego, outra coisa. Depois de feito o investimento de fazer toda a implantação e Certo. implementação do trabalho, isso vocês fazem dentro do pacote daquilo que vocês disponibilizaram. E depois, e mais adiante, os próprios funcionários da Câmara conseguem tocar, conseguem ir fazendo o trabalho, ou depende de uma assessoria de vocês ou de uma empresa no setor? Muito legal a sua pergunta, que vai ser importante para esclarecer algumas questões de como a nossa empresa trabalha, Como a qual que é implementação da clã informática. Legal. Isso aqui é política clã informática de trabalho, tá? Certo. Aconteceu a licitação, né? Graças a Deus, vencemos a licitação, vai assinar o contrato. Certo. A partir do momento da assinatura do contrato, em uma semana eu já tenho o sistema instalado e apto para uso. A questão da migração e conversão de dados que a Câmara já possui, vamos supor que ela já tem um sistema, né? Então a antiga empresa tem um banco de dados, né, de tudo que foi feito até o momento. Certo. Essa empresa, por lei, ela precisa passar esse banco de dados para a Câmara Municipal, mediante solicitação. Ela não vai ficar detentora desses Não, dados. o banco de dados é da Câmara O sempre. detentor continua sendo a Câmara. Sempre a Câmara. Então ela só vai assessorar. Exato. Ela vai mandar esse banco de dados para a Câmara manda para nós
E aí nós temos um prazo de 30 a 60 dias para fazer a conversão e migração para que todos esses dados passem a constar no novo sistema, que é o nosso sistema, tá? Entendi. Então existe essa garantia. Só que isso não implica na questão de que a gente não poderia começar os treinamentos e utilizar o sistema. O sistema pode ser utilizado. Então, com uma semana a gente instala esse sistema e na segunda semana a gente começa os treinamentos. É muito rápido. Esses treinamentos, nós realizamos ali a montagem das turmas, junto com os gestores da Câmara Municipal. É realizado todos os treinamentos. A hora que todos forem devidamente treinados, começa a usar de fato o sistema, tá? Aí começou a utilizar o sistema. Nós permanecemos na Câmara Municipal. A gente acompanha todo esse trabalho presencialmente e nós não temos, assim, uma data específica, tipo assim, ó, não, nós vamos ficar uma semana, 2 semanas, não. É até o momento que a Câmara Municipal falar, ó, vocês... Agora tá ok. Tá liberado, vocês podem ir embora, que agora todo mundo Agora a gente toca aqui. Toca aqui. Só que, a partir desse momento que acontece essa liberação da Câmara, né, segue o nosso suporte online. Então, existe um suporte online dentro da própria ferramenta, tá? Onde, nesse suporte, existe uma política na nossa empresa que em até 15 segundos alguém tem que pegar esse chamado. 15 segundos? 15 segundos. E assim... Alguém da Câmara lá acionou... Em 15 segundos alguém vai responder Vai pra responder, vai pegar esse chamado. E essa é uma política muito séria, tá? E a empresa mensalmente faz diversos relatórios para poder analisar os índices, se de fato está sendo cumprido essa regra. Não dá para vocês passarem isso daí pros bancos, pros... Exato. Quando a gente ligar lá no telemarketing e falar, ó, não pode mais 15 segundos. Olha, a gente... você cancelar simplesmente um cartão, você cancelar um cartão, você fica 15 horas, não é 15 segundos, nem 15 eu queria minutos. muito que tivesse até, viu? Porque, olha, eu vejo a efetividade e a gente sempre fala, né, que os nossos clientes são a nossa maior vitrine. Então, sempre que a gente fecha um novo município, participa de uma licitação, a gente sempre fala para eles, assim, ó, a gente vai andar a região e nós vamos falar, ó, liga lá na Câmara Municipal, conversa com o pessoal. Sim. Porque muita gente, às vezes, acha testando, que é balela, né? Inclusive testando mesmo a funcionalidade do processo. Porque a gente fala 15 segundos, o pessoal acha que é balela. Fala, mas não pega em 15 segundos, pega. 15 segundos. Legal, então só fica uma equipe à só pra disposição. isso. Só pra isso. Não é IA, tá? Não são robôs, são pessoas reais. Pessoas mesmo reais que atendem. Aí eu queria falar voltar a falar mais de vocês, do trabalho de vocês da Clã. Quantos funcionários, como é que é isso? Porque para dar conta de um sistema como esse, num mercado... Embora seja tecnológico. Exatamente. Mas aí é que até que eu quero chegar numa outra parte. Na parte de vocês conseguirem esses recursos humanos que hoje as pessoas falam que tá tão escasso. Realmente, muito difícil. É mesmo? No setor de vocês também? Sim. No setor de vocês também. Como é que é hoje a empresa em si? Certo. A empresa possui um corpo técnico, tá? Então eu acredito, eu não tenho agora o número fixo de cabeça, mas eu sei que são mais de 15 pessoas ali entre suporte e implantação dos sistemas, tá? Certo. E também nós temos os vendedores, né? Que são os vendedores, assim, são as pessoas que viajam apresentando a solução, né? Visitando de câmara em câmara. Certo. Então é mais ou menos esse aqui. Mais ou menos isso. E é isso que eu acabei de falar, porque hoje nós estamos num mundo muito tecnológico, né? Então, para tudo a gente precisa. Hoje, para fazer um podcast como esse aqui, eu preciso de alguém que entenda de tecnologia. Entenda mesmo. Trás dos bastidores. E entenda mesmo, porque eu nem vou contar uma historinha aqui, né, Marcelo? Tem gente que diz, olha, eu conheço, sabe? Mas às vezes é superficialmente. No caso de vocês, não dá para trabalhar com gente que só conheça superficialmente. Tem que ser técnico mesmo, fazer um trabalho legal. Como que é de mão de obra isso? Olha, nós temos pessoas na empresa, tanto formadas na área, quanto pessoas que não são formadas na área. E que vocês vão treinando. Isso, e o mais interessante é o seguinte, eu não sou da área de TI. Eu sou formado em gestão e logística. Puta merda. Então, assim, eu acabei entrando ali na empresa, né, por intermédio do André, que é muito amigo meu, de muitos anos. Eu conheci o André. Ali eu fui me especializando no sistema, fui conhecendo o sistema, aprendendo o sistema.
Então, assim, eu não sou formado na área, pra você ter uma ideia, né? E a gente acaba lidando com diversas situações e trabalha na área e tudo mais. Entendi. Então é muito mesclado. Hoje o que a gente mais sente, assim, falta são de pessoas que tenham proatividade, que tenham uma desenvoltura. Que tá a fim de aprender. Que tá a fim de aprender. Essa área de TI, as pessoas, às vezes, elas são mais tímidas, né? Então, esse é um setor que você lida com pessoas também. Então, meio excêntricas até, né? Então assim, a gente não tá falando só de você estar ali no sistema, você tá lidando com o servidor público. Então você precisa de pessoas que tenham um certo jogo de cintura, pra lidar, pra conversar. Pessoas que sejam didáticas, que saibam passar o ensinamento de como utilizar o sistema. Então hoje a empresa até prioriza mais isso mesmo do que a formação em si. E o fato de estar dentro de um cenário político, isso também atrapalha um pouco? Atrapalha um pouco que eu falo da questão de conhecimento, porque não é todo mundo. Você vai falar assim, eu tô mandando aí um relatório da LDO, da LOA, aí o cara, né? Inclusive, tipo assim, quando eu entrei na empresa, eu até demorei um pouquinho até pegar toda essa parte de rito legislativo. Sim. Até porque é uma coisa engraçada, porque a legislação diz que o que rege uma Câmara Municipal é o seu regimento interno. E exatamente. Cada Câmara tem o seu. O seu próprio. Exatamente. Então, hoje nós atendemos o estado de São Paulo e Minas Gerais, né? Nós possuímos clientes nesses dois estados pela Clã Informática em si, tá? E é diferente a tramitação. Quando você observa uma Câmara como Monte Sião, Borda da Mata, aí você pega Sertãozinho, por exemplo. Então, tem essas particularidades. Que difere de um para o outro. Quais os principais desafios que a empresa acaba enfrentando? Vamos dizer, concorrência ou realmente de conseguir convencer? Qual que são os principais desafios? Porque lidar com a área política, a gente sabe que é meio complicado. São muitos. São muitos, porque apesar de ter esse movimento crescente de que gestores estão querendo modernizar as câmaras municipais, você ainda tem gestores muito acomodados, né? Pessoas que não querem... Que acham que isso é irrelevante. Que acham que isso é irrelevante, que isso não vai fazer diferença, quando na realidade faz muita diferença, principalmente para a população, que consegue ter uma transparência muito maior, ter um acesso de informações ali fácil, tá? Então, tem essa questão. A outra questão é a cultura. Então você tem servidores que estão acostumados com o papel, ou que já está acostumado com o sistema faz 10 anos. E aí o cara, ele não quer trocar, ele quer continuar com aquilo lá. O que é comum a gente ouvir, né? Provavelmente você já deve ter ouvido também. Mas sempre foi assim? Exato. Sempre Exato. Sempre foi assim. Foi assim. Então a gente recebe muito isso, né? Essa negativa. Então, e outro desafio também é a questão de prazos, né? Então, a gente precisa converter esses arquivos de uma maneira celere e a gente sempre coloca um prazo de 30 a 60 dias, mas isso fica muito apertado para nós. É que vira sempre correria lá. Sempre uma correria. 2, 3 clientes ali implantando ao mesmo tempo. Então, são bancos de dados ali toda hora trabalhando com isso. E também é um grande desafio. Que legal. Arthur, não tenho dúvida. Diga. mas para parar de pé, esse CadetCast, nada mais, nada menos... que você está falando de cliente, Diego, nós vamos ter licença e falar dos nossos clientes, claro, que é os nossos patrocinadores, que faz parar em pé o nosso podcast, viu? E para você que está acompanhando aí na transmissão, já está vendo que aqui no nosso monitor a gente está trazendo o recado desses parceiros, mas quero fazer questão de ressaltar e reforçar e agradecer ao Hospital Veterinário Dr. Edson da Paiol. Agradecer, Dr. Edson. Aliás, bateu papo recentemente aqui com a gente. Qualquer dia vai estar aqui também, pessoalmente, para bater papo aqui com a gente. A AJ Construtora do Perereca e do William. Pererecão, meu parceiro William. Portal das maiores construtoras aí da região. Portal Vistoria do Gaúcho. Gauchinho. Plantec Plantio Silvicultura. Isso é pra derrubar locutor, né? Essa palavra, né? Silvicultura, tá certo? Silvicultura. Isso. O Marcelo e o Gui. Julião Bombas de Concreto. Precisou de bomba de concreto? Com só o chamar o Julião. Predilar do Anísio. Tá bombando, hein? Verdade, arrebentando. Valeu, Julião. Predilar do Anísio e também do Thiago Pet. Um abraço aí pro Anísio. O Clube Recreativo São Manuel. Nós estamos no Clube Recreativo São Manuel, um dos maiores clubes da região. Eu queria deixar aqui Diego. Nossa, muito gostoso. Né, cara? Parabenizar o Cinho, que está fazendo um trabalho, toda a diretoria
Doutor Zé Silva, se eu não falar dele aqui, ele, Também. ele já pega Também, aí. doutor Duzinho. Certo. Duzinho. Muito bom, realmente, espaço maravilhoso. Vocês estão de parabéns, né? Restaurando, E já trazendo, agradecer, né, eles, trazendo né, à tona novamente esse espaço maravilhoso, viu? Casa de Carne Frangolândia do Eric Picanha. Ei, Picanha. Eita. Construtora Anjos do Batoré. Alô, Batoré! Batoré. De Batoré. Empório Frangolândia de São Manuel também, do Eric. Você colocou 2 vezes. aqui, você Mas o Eric Picanha, ele tem a rotisserie. E a o Casa de Carne. Empório, a Casa de Carne e o Empório. O homem tá Frangolândia. bombando lá Arrebentando. Boa. Valeu, Eric. Também o Macmillan, é isso? É o Du. O Du. Do Macmillan. O Du Carpintaria. O Du que fez todos os quiosques aqui no clube. Uhum. Modernizou Sensacional, os quiosques, muito ficou bonito muito mesmo, bonito. hein? Muito bonito. Tenho vontade de fazer um lá no sítio lá. Meu sogro não deixa. Rocha Supermercado. É dele fazer o quê? Rocha Supermercado do Jair Rocha. Fala, Um Jairzão. grande abraço, Jair. Também a AGE Banco. Quem é? A gerente? A Natália? Natália e a Ana. Hoje o banco iniciou aqui em São Manuel. Tá no Agibank. Ele tá na Moraes Gordo. Dá uma passadinha lá, Arthur. Nós vamos fazer uma entrevista com elas. Com certeza. Mostrar qual é o banco aqui. Inclusive, nós estamos sofrendo aqui com o banco Itaú. Tá indo embora de São Manuel, que é uma coisa terrível. Não, na verdade, até rapidamente, alguns bancos estão fechando em algumas cidades, né? Infelizmente, aqui, infelizmente, o Itaú, 2 Córregos, Pederneiras, está fechando o Santander, né? Mas ainda bem que tem esses novos bancos com novas mentalidades, enfim, né? E deu uma passadinha lá no banco no Agibank. A Ana e a Natália. A Natália, tá bom então. Central Carretas Truque Van, do Aguinaldo, do Daniel, o Paulão também. Paulão, se nós não falar dele aqui... Grande Paulão, arrebentando de vender carretas para todo lado. HM Transportadora do Zé e do Maicon, é isso? Isso, Maicon é um grande amigo. Essa aqui eu vou deixar para falar por último. Império Consultoria e Mudas, do Gustavo Doca. Gustavo Doca, um grande amigo. Gustavo. Fala, Gustavão. Forte Vita IPI. É do Guilherme. Gui Xanxan. Gui, um abraço pra você, Guilherme. Tudo de bom. E por último, a Clã Informática. Exatamente, a Clã Informática. Do Claudir e do André. Que nós estamos falando aqui. E voltar no bate-papo. De Monte Alto para o Brasil. E para as câmeras, 500 câmeras. Em breve para o mundo, né? Claudir, o dia que tiver em Monte Alto, vou lá para dar um abraço no nosso amigo Murilo. Lá, com certeza. Ele tá me devendo um almoço, inclusive, viu, Murilo? Não esqueci. Murilo tá? Marini. Murilo Marini. Da Artefato. Isso, Murilo. Vou aí até Monte Eu vou junto, hein? E vou aproveitar também para tomar uma com você e também com o Diego. Ô, Diego, pra gente finalizar aqui, fala pra gente, eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando, para quem, vereadores, presidente de Câmara, aqueles munícipes que estão nos assistindo agora e que vão chegar para um presidente da Câmara da sua cidade, que são várias as cidades que a gente chega, né, no Brasil todo, inclusive, não só aqui na região, e que vai falar assim, olha, por que vocês não implantam esse sistema que o Diego acabou de falar lá no CadetCast com o Arthur e com o Cadete? Já agradecendo a oportunidade de estar aqui novamente, Arthur, Cadete. Nós que agradecemos. Muito importante esse bate-papo, muito interessante. E eu queria deixar uma mensagem final aqui, né? Para quem está nos assistindo, que é o seguinte. A gente se preocupa tanto e discute tanto em redes sociais sobre presidência, sobre governador, né? Sobre deputados. E geralmente é isso que está na mídia. Só que muitas vezes acaba passando despercebido aquilo que acontece no próprio município. E toda mudança, quando a gente fala de questão de política, ela vem na base. Então é muito importante que os munícipes participem das sessões, acompanhem o trabalho dos vereadores, cobrem melhorias, o orçamento. A grande maioria dos municípios tem um grande orçamento. Todo ano devolve dinheiro para a prefeitura. Então a Câmara está devolvendo e não está investindo na Câmara.
Então, assim, recurso para colocar um sistema, para fazer a modernização de equipamentos, as câmaras possuem. Então, o que falta aí, em algumas câmaras, é a boa vontade de querer modernizar, de querer trazer transparência, né, de querer ter esse... Dar mais acesso. Exato, esse compromisso tão importante com o meio ambiente. Hoje tem que implementar o Câmara Sem Papel. Isso é muito importante, porque traz economia para os cofres públicos, isso é respeito com dinheiro público. Então é muito importante. Então o recado é esse: participe da sessão, cobre o seu vereador, e assim a gente consegue ir realizando uma mudança de baixo para cima. Que legal. Quem quiser acompanhar o que a Clã Informática oferece através da internet, das redes sociais, o contato, como é? Pode estar acessando o Instagram da Clã Informática, que é Câmara Sem Papel. Tá? Legal. E pode estar acessando também o nosso portal web, que é www.claninformatica.com.br. E lá tem todas as informações. Só para você entender, o Clã Informática é C-L-A-N. Isso, CLAN. C-L-A-N, Informática, Clã Informática, você vai poder acompanhar Direto de Monte Alto. de Monte Direto de Alto Monte para o Alto Brasil, para o Brasil. todo esse trabalho que é desenvolvido pela equipe do Claudir, do André e o Diego aí gerenciando todos os processos, né? Que Só gerente. Só gerencia. Isso, que transforma essa modalidade de Câmara sem papel, que hoje, como disse o Diego, é de fundamental importância em vários aspectos: segurança, economia, meio ambiente, transparência, tudo isso e mais eficiência, Com certeza. o que é mais, dá mais eficiência para as câmaras municipais, ou seja, melhora e muito o trabalho das câmaras municipais, fazendo inclusive com que presidente, vereadores, funcionários fiquem focados no que é positivo para a Exato. cidade, né? Exato. E o Diego acabou de falar uma coisa importantíssima. Você mora no país, é verdade. Você mora no estado, é verdade. Mas o seu dia a dia é na cidade. Exato. É na cidade, tá? O país é importante, né? Escolher quem comanda o país é importante, deputados, essa coisa toda. Estou falando isso porque o ano que vem nós temos, inclusive, eleição, é importante. O que acontece no estado é importante, não tenha dúvida, mas o que acontece na cidade interfere diretamente na sua vida. Uma rua que é mudada, né? Mudou a direção daquela rua, já interferiu na sua vida. De repente é 1, 2, 3, 4 quarteirões a mais, Exato. 5 minutos a mais que você vai ter para ir trabalhar, ou a menos, enfim, interfere diretamente na sua vida o que acontece na cidade, tá? No país é importante, no governo do estado é importante, mas na sua cidade, meu amigo, o que a Câmara e que o prefeito faz na sua cidade interfere diretamente na sua vida, queira você ou não. Ou não. Participando ou não vai acontecer. Não, vou te dar só um rapidinho para ilustrar o que a gente está falando. Outro dia numa cidade, não vou nem dizer o nome, o rapaz falou assim: você não acredita que o ano passado eu recebi recentemente a cobrança em casa que eu não paguei o IPTU? Eu falei, mas caramba, esqueceu? Ele falou, não, é porque agora o IPTU não vai mais o carnezinho. É digitalizado. É digitalizado e eu não sabia. Olha lá. Eu não sabia. E aí o que aconteceu? Eu esqueci de pegar lá, só de ir lá e de puxar lá e pagar. Por quê? Porque ele não tinha a informação do que estava acontecendo na cidade dele. Exato. Porque o que acontece na sua cidade, às vezes, é mais importante do que acontece no Brasil inteiro. Com certeza. E, impacta muito mais, às vezes. E, no caso dele, impactou Diretamente. Né? Diretamente, inclusive no bolso dele, que pagou Exato. depois com multa. Diego, muito obrigado pela sua presença aqui. Leve um abraço a toda a equipe da Clã Informática, o Claudir e o André. E pode ficar tranquilo, que eu vou pegar o cadete aqui um dia, nós vamos lá. Vamos tomar um café lá. Mais de perto ainda lá Maravilha. em Monte Alto, tá bom? Legal. Obrigado mesmo. Obrigado, viu, Diego? Obrigado a vocês e obrigado a todo mundo aí que dispôs do seu tempo para estar assistindo aqui o nosso CadetCast. E você já sabe, não se esqueça de compartilhar aí o nosso CadetCast. Também já aciona o sininho lá, certo? No YouTube, nosso canal. Seguir o nosso canal lá no YouTube. E, é claro, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom demais e até a próxima. Até a próxima. Deixa eu falar e agradecer o Hospital Veterinário através do Dr. Edson da Paiol. Doutor Edson. Grande parceiro. Abraço, doutor. Abraço, doutor. Bom, tudo de bom aí, viu? A J Construtora do Perereca e também do William.
Portal Vistoria do Gaúcho. Fala, Gaúchinho. Tá. Plantec, plantio. E aí aquela para derrubar locutor. Civicultura. Tá aprendendo já. Silvicultura do Marcelo e também do Gui. O Da Gui. Plantec. Xanxã. Abraço. Julião Bombas de Concreto. Precisou de bomba? É com o Julião. Ei, Julião! Apareceu agora. Olha lá. Julião Predilar, do Anísio e também do Tiago. É Pet mesmo? É o Thiago Pete. Pete. O Anísio- Tiago o Anísio- Pete. O Anísio foi ex-vereador aqui. O Anísio, grande Anísio, abraço. Também ao Clube Recreativo São Manuel, obrigado. viu? Obrigado, viu? Dá um abraço Obrigado, no Sim, sim, o espaço sim, aqui é pelo espaço. sensacional. Zé Toda a Silvio, diretoria, isso mesmo. o Tataio. Tatai, o Armandinho Bolognese, Juninho, o DJ Juninho e o Pedrinho Liena. Maravilha, E o Cartone, né? todos eles. Casa de Carnes Frangolândia do Eric Picanha. Que faltou a picanha, né? Só faltou a picanha. Faltou a Daqui picanha. Esse daqui a pouco horário aqui. Vai ter, né? O Duzinho da Friboi vai trazer. Construtora Anjos do Batoré. Nossa, polêmico, Batoré. Fala, O Batoré é ao vivo, viu? Não é gravado o meu, não, viu? Abraço, Batoré. Empório Frangolândia, São Manuel, do Eric Picanha também, grande empreendedor. Macmilha, Carpintaria, Dudu. Dudu Ô, tá nos Du. assistindo aqui. Abraço, Manda Du. Dudu. Tudo Abraço, de bom, viu, hein? Parabéns Ele aqui que- pelos Ele que pelos caprichou quiosques. aí nos quiosques, Ele que né? caprichou. É, bom, se você quiser conhecer o trabalho do Dudu, não conhece ainda, você vem aqui no quiosque, você já vai Já contratar é de ele na família, hora. viu? Ih, Na hora. Rocha Supermercado, do Jair Rocha, lá em Areiópolis. aí do nosso teto, Jair, Isso. grande parceiro. Grande nosso aí. abraço. Agibank, Natália e a Ana gerente, vai lá, fala Um com ela. abraço Pra Natália e pra Ana aí. Precisar fazer aquele Hoje. também, Exato. pode ir lá, que elas fazem também e faz um negócio legal. Pode falar que inclusive- ouviu a gente aqui. Inclusive, através do podcast, eles fizeram agora uma parceria muito legal. O Anísio Pete, É. porque o Anísio faz ali. Vai muito pessoal fazer leitura, precisa de empréstimo consignado. Uhum. Sexta-feira vai ser o lançamento de manhã. Queria convidar todo mundo. Tá todo O mundo Agibank e a Predilar. a predilar. Legal. Vai ser um que negócio legal. Então, já deu a parceria, já deu um fomento. ótimo, é isso aí, a ideia é essa. O nosso trabalho aqui, a ideia é essa. Central Carretas, Truque Van, do Aguinaldo, também do Daniel, o Paulão. Foi um Fala, sucesso. Paulão. Mandar um abraço pro Paulão, hein? Ô, Paulão, um abraço. Mandar um abraço pra ele e chora lá. E vou te dizer, foi um sucesso. Eu repostei, inclusive, na minha rede Foi um social. sucesso. Foi um sucesso. Teve gente me mandando mensagem perguntando de consórcio. Legal. Olha que Provavelmente. legal. Passei o contato do Aguinaldo também, do Daniel, lá do Paulão, porque ele falou sobre esse trecho e nós fizemos um corte a respeito disso. Sim. Teve gente me perguntando a respeito. Passei o contato deles. HM Transportadora do Zé e do Michael. Michael. Clã, um abraço. Clã Informática do Claudir e do André. Também um abraço pro Diego lá. Imperium Consultoria e Mudas, do Gustavo Doca. Grande Gustavinho. E também a Forte Vita IPI do Guilherme. Abraço a toda a equipe Zebusão Supermercados e também a toda a equipe da Lua Constru Silva. O nosso abraço. E a Cadete Corretora de Imóveis, que tem o melhor negócio para você. Sem precisar, nós É estamos só sempre à disposição. pronto para fazer o melhor negócio.